Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui nesse canal que a gente fala só sobre direito imobiliário. Hoje eu vou tratar com vocês sobre o inventário extrajudicial. Quais são os requisitos para o inventário extrajudicial? Se você tem interesse do tema, fica aí até o final que eu ainda vou te contar ainda duas vantagens do porquê que você deve proceder com o processo de inventário extrajudicial. Se você não me conhece, o meu nome é Elisane Stefanes, eu atuo exclusivamente com o direito imobiliário, em especial nas ações de aquisição da propriedade, tá? Então, o inventário judicial ou extrajudicial, ações de uso capião, doação e compra e venda são as ações que a gente mais atua aqui no escritório, mas a gente ainda tem outras ações, mas sempre envolvendo a propriedade, certo? Se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve aí porque é importante, você vai receber bastante conteúdo, toda semana a gente está publicando novos vídeos, sempre falando sobre direito imobiliário. E se não deixou o teu like, por favor, né? Deixa teu like aí que pra gente é muito importante. Dito isso, então, vamos ao que viemos, os requisitos do inventário extrajudicial. O processo de inventário extrajudicial ele tá lá elencado no artigo 610 do Código de Processo Civil, mas claro, também tem as regrinhas que constam a forma, né, de se proceder com a partilha, por exemplo, regime de casamento, isso tudo é Código Civil e também tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Então, vou deixar aqui uma playlist só de vídeos falando, onde eu falo sobre inventário. Então, tudo que você quiser saber sobre inventário que já foi nesse canal aqui, você vai encontrar ali. Então tá, então vamos aqui, né? 610 do Código de Processo Civil tem os requisitos do processo de inventário extrajudicial. E aí, quais são eles? O primeiro de todos, a pessoa falecida não pode ter deixado testamento, tá? Então, como é que você vai saber sobre o testamento? Você não, na verdade, o advogado que você contratar irá solicitar essa certidão negativa de testamento, que a gente entra num site, solicita e tem lá todas as certidões, todos os testamentos estão registrados lá. Os que existem vão estar registrados lá nesse site, tá bom? Então, primeiro ponto, não pode haver testamento. Segundo ponto, todos os herdeiros devem estar de acordo com a partilha. Não pode haver nenhuma discussão, mas o fulano já recebeu isso e aí agora tem que receber menos. Nada disso. Vai ser feito de forma igual. É o que está lá no Código Civil e não pode haver discussão em relação a isso. Além desse ponto de todos estarem de acordo, ainda todos os herdeiros devem ter mais de 18 anos e serem capazes, ou seja, não podem ser pessoas interditadas, elas devem conseguir responder por si de forma consciente, digamos assim, né? Então, mais uma vez, Código Civil, tá lá no Código Civil o que é a pessoa capaz. E maior de 18 anos, porque também está no Código Civil, né? Nós só somos 100% capazes após completar a maioridade. E o último ponto é que, apesar de se proceder no tabelionato de notas, que é o cartório, né? Se proceder no cartório esse processo de inventário, ele deve ser protocolado por um advogado. Esse advogado pode ser um advogado representando todos os herdeiros, independente do número de herdeiros, ou um advogado para cada herdeiro, não tem problema, tá? O ideal, até por uma questão de economia financeira, é que todos os herdeiros sejam representados, né, por um único advogado. E aí, naturalmente, eu recomendo que você contrate um advogado realmente especialista na área. Porque tem aí, infelizmente, a gente sabe que tem um monte de especialista, mas especialista em tudo. Então eu entendo pelo menos que precisa de fato ser um especialista em inventário, justamente que é para que consiga então entregar esse inventário de forma econômica e célere, né? Porque afinal, para você que precisa fazer o inventário,
Quanto antes ele finalizar, quanto antes ele fica pronto, melhor, porque aí você já consegue transferir aí os bens ali do espólio pro nome dos herdeiros, e aí vai conseguir, então essas pessoas, esses herdeiros já vão poder aí passar a agir como se donos fossem desses bens, certo? Além disso, aí agora que eu falei aí de duas grandes vantagens, na verdade já contei, né? Prazo, a gente aqui no escritório consegue entregar um processo de inventário assim na escritura pública dentro de 30, 40 dias, então realmente é muito rápido, é muito mais uma questão de organizar o processo como um todo e depois protocola e todos assinam e está pronta essa primeira parte aí que é o processo de escritura pública de inventário. E o segundo ponto é a questão da economia financeira mesmo. Então, celeridade processual, sem sombra de dúvidas, a gente consegue falar o prazo para o cliente, analisando o documento dele, a gente já vai falar, não vou conseguir entregar em 30 dias ou vou te entregar em 30 dias. E o segundo ponto é a questão da economia financeira, porque antes mesmo do cliente começar, da pessoa que precisa proceder com o inventário, começar a fazer o processo, a gente consegue colocar todos os valores para ele das despesas que ele vai ter, é previsível. Tá? Então, o processo de inventário extrajudicial, ele é previsível. A gente não depende de um entendimento de um terceiro que seria aí do judiciário. Então, espero que tenha contribuído aí de alguma forma e te espero no próximo vídeo. Deixa o like aqui, hein?